Boa noite! Boa noite, gente! Como que vocês estão? Estão preparados? Preparadas para esse encontro? Tava aqui pensando, faz tempo que a gente não faz uma live, hein? Qual foi a última vez que a gente parou para conversar? E a pedidos, é claro, de vocês. Eu tenho recebido muitas mensagens, Bia me ensina, Bia quero entender mais sobre isso. Tem muita gente nova chegando por aqui, então já passou da hora da gente fazer uma mega live falando sobre a fertilidade feminina, sobre fazer a transição, né, de anticoncepcional para o método natural, apresentar para vocês o que é esse método. Né? Se você é nova por aqui, fala pra mim aqui, ó, eu sou nova, cheguei agora, faz pouco tempo, ou não, já tô aqui te acompanhando já faz bastante tempo. Quero saber quem você é, da onde você é também. Que alegria. Então, para as pessoas novas que estão aqui, quero começar me apresentando. Então, sejam muito bem-vindas as pessoas novas. Hoje, atualmente, estamos aqui em Curitiba, Paraná. Sou esposa do André, mãe do Miguel e da Heloísa, mãe de um bebezinho que já tá lá no céu também, tá? Então, aqui nesse perfil vocês vão aprender tudo que vocês precisam para ser usuárias, autênticas usuárias do método de ovulação Billings, e vão aprender também como largar o anticoncepcional e usar um método realmente eficaz, que é isso que nós procuramos. Né? É essa transição que nós queremos fazer aqui. Sair da pílula contraceptiva, não depender mais de hormônios e fazer o uso de um método natural. Boa noite, mãe! E olha só, tem uma coisa muito bacana que eu quero trazer para vocês aqui hoje, que teve uma pergunta que me chamou muita atenção hoje lá na caixinha de perguntas. Eu quero já começar essa live partilhando essa situação com vocês, porque foi uma situação que me deixou muito em alerta e foi uma situação que eu quero saber se vocês vivem. Antes de eu começar a contar essa história para vocês, eu quero te pedir que você compartilhe essa live com pelo menos 5 mulheres. Bianca, por que eu preciso compartilhar essa live? Para que assim nós possamos juntas atingir mais mulheres com um real conhecimento. Existe uma carta, lá numa carta apostólica de Papa João Paulo II, que fala que a nova geração só vai acontecer quando um exército de mulheres se posicionar para exalar o reino de Deus. E chegou o nosso tempo, o nosso momento de nós nos posicionarmos. Então eu quero convidar você a fazer parte desse exército, essas mulheres em ordem de batalha que está com sangue no olho para educar uma nova geração. Então é por isso que eu quero te pedir para que você compartilhe essa live com pelo menos mais 5 mulheres que você conhece, mais 5 mulheres que usam contraceptivo, mais 5 mulheres que você quer, que você deseja, que o anticoncepcional saia da vida dela. Ou que você sabe que essa mulher já passou por alguma situação, tá passando por alguma situação junto com o marido, fala pra ela, vem conhecer essa live, vem conhecer a Bia, porque vai ser algo transformador essa live. Dentro desse lugar, dentro desse dia, dentro dessa live, desse Instagram, eu quero ensinar vocês a receita. Bia, qual é a receita? Eu vou ensinar para vocês a receita de bolo que vocês precisam fazer e aplicar para fazer a transição de largar o anticoncepcional e chegar a usar um método natural de uma forma tranquila, de uma forma leve, sem você precisar ficar fazendo longos períodos de abstinências desnecessárias. Tá? Então, tudo isso você vai aprender se você seguir esses passos que eu vou te ensinar nessa live de hoje. Não tem como mais. Eu cansei de mulheres ainda que usam anticoncepcional por medo de engravidar, por medo de não dar certo, por medo de que as coisas não funcionam. Isso só mostra o quanto nós mulheres estamos sem saber o real sentido, a real informação das coisas. Então é por isso que eu quero trazer para vocês hoje. Eu quero ensinar nessa aula de hoje vocês a passar por esses 5 pilares, por esses 5 passos, tá? Então já anota aí, vão ser 5 pilares para largar a pílula e chegar no método.
Então aqui hoje no nosso tempo eu vou dar um resumo de cada um desses pilares. A gente vai conversar e debater sobre cada um desses pilares. E lá dentro da Escola da Fertilidade, nesse mês de outubro, vai subir um curso detalhado cada passo desses aqui. Tá? Então, se você quer saber mais sobre cada um desses passos, lá você pode entrar na Escola da Fertilidade, que você vai se aprofundar em cada um. É isso que nós vivemos lá dentro já. Tá? Então, eu quero chamar a atenção a vocês para um direct, para uma caixinha de pergunta que eu recebi hoje lá nos stories, que me chamou muito a atenção. Uma usuária, ela falou assim pra mim: Bia, minha mãe tá aí, talvez ela se manifeste. Essa usuária, ela mandou assim pra mim: Bia, eu quero muito saber se você sofre. Olha a pergunta, gente. Quero muito saber se você sofre com a opinião dos seus pais em relação a ter filhos e não ter filhos. Porque hoje existe, e ela continuou na outra caixinha de pergunta, ela fala, porque hoje existe uma visão sobre não ter filhos muito grande. E eu me sinto pressionada pelos meus pais em não ter filhos. E essa pergunta me deixou intrigada, né? Porque quando a gente pensa, nunca ninguém me perguntou isso, como que é a tua vivência com o método Billings diante dos seus pais? Foi essa pergunta que ela fez, né? Como que você vive o método de ovulação Billings diante dos seus pais? E essa pergunta eu fiquei remoendo, como assim? Como assim? O que meus pais acham de eu usar método de ovulação Billings? Como assim? Antes de dar essa resposta, quero perguntar pra vocês aí, quem é que passa por isso? Quem se sente pressionada pelo que os pais dizem de você usar método de ovulação Billings ou não? Tem alguém que passa por essa situação que fala assim: os meus pais não apoiam, aí a mãe fica dando risada da minha cara, alguma coisa parecida. Quem que passa por essas situações? Né? Quero saber, conta pra mim aí se você em algum momento se sente pressionada porque teu pai ou a tua mãe tá falando que você não pode usar método Billings, porque se você usar você vai engravidar e engravidar no mundo de hoje tá muito difícil, que você é louca de engravidar. Tem alguém que passa por essa situação? Conta pra mim aí, se você é uma dessas mulheres que passa por essa situação. E olha só, essa dúvida ficou batendo no meu coração e imediatamente eu respondi que antes de você iniciar o método Billings, entra dentro do primeiro pilar. Já pode escrever aí qual é o primeiro pilar. O primeiro pilar para você fazer a transição da pílula para o anticoncepcional. Esse primeiro pilar que a gente já vai entrar aqui dentro dessa live é o conhecimento. E o conhecimento, minha gente, gente, confirma pra mim, o áudio tá bom, o vídeo tá bom também. Falem pra mim se estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Que agora vamos entrar aí nos 5 pilares para largar o anticoncepcional e começar a usar o método natural. Fala pra mim aí se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se não tá travando. Às vezes chega atrasado, e daí pra mim, quando vocês falarem que tá bom o áudio, aí ó, a Milene falou que tá ótimo, tá bom, Milene, obrigado. Então vamos lá, vamos continuar. Então já pegando esse gancho dessa história que eu contei pra vocês, sobre essa mulher, né, perguntar se o que o pai dela diz, o que os pais dela diz sobre o uso de método de ovulação Billings me assustou. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu papel. Cada pessoa tem o seu lugar. E aqui a gente tem uma pergunta já, né? Se sou noivo e quero usar o método Billings. Agora é o melhor momento pra você, tá? Então, olha só. Aqui a gente entra nesse primeiro quesito, né? De qual é o papel. Então,
Primeiro pilar, conhecimento. Então já anota aí, primeiro pilar, conhecimento. E pegando o gancho dessa história que eu contei pra vocês, cada um da nossa casa, da nossa família, precisa tomar o seu lugar. E o que de acho tem a ver o pai e a mãe dessa menina, o seu pai e a sua mãe, com a decisão sua e do seu esposo de ter filhos, de não ter filhos, ou de qual método contraceptivo, qual método para espaçar uma gestação você vai usar? O que o teu pai e a tua mãe tem a ver com isso? E eu ainda respondo lá nos stories que nós precisamos honrar pai e mãe. Só que honrar pai e mãe não quer dizer estar sob a obediência do pai e da mãe. Lá em Gênesis diz o quê? Que o homem vai largar a sua família, a mulher vai largar a sua família para constituir uma nova família. E eu ainda até falo, né, lá nos stories que acredito eu que as nossas famílias têm orgulho da família que nós nos tornamos. Só que nós precisamos largar a nossa família para constituir a nossa família, a minha família e a do André. Então, a partir do momento que eu constituí a minha família e do André, lá dia 13 de dezembro de 2014, quando eu criei a minha família lá, quando eu falei sim diante de Jesus e ali iniciou-se a nossa família, a responsabilidade de concepção dos nossos filhos, de educação dos nossos filhos é totalmente nossa. Traz para mim e para o meu esposo. Agora, o que é meu pai e minha mãe tem a ver com isso? Repito, nós temos que honrar os nossos pais, nós vamos escutar o que eles vão dizer, nós vamos escutar aquilo. Só que cabe a nós tomarmos uma decisão. Se aquilo que eles estão falando é algo que realmente nós acreditamos e nós queremos replicar esse conhecimento. Porque se você simplesmente faz aquilo que o seu pai e sua mãe diz, você está só replicando o conhecimento, você não está estudando, entendendo, compreendendo e trazendo a sua percepção sobre aquilo, é só replicando, tá? Então, você precisa entender qual é o seu papel, né? Então, dentro do conhecimento, descobrir os papéis de cada um. E quando eu falo descobrir os papéis, eu não vou pra você descobrir o que a tia vai dizer sobre a sua família. É sobre você e seu esposo. É trazer a responsabilidade para você e seu esposo. Eu e esposo. Então, como que vocês dois vão gerir essa informação? Como que vocês dois vão traçar esse caminhar a partir de agora? Tá? Então, como que vai ser esse processo de aprendizado de método de ovulação Billings? O que está acontecendo? Então, se você fala assim pra mim, Bianca, eu ainda não apresentei o método de ovulação Billings para o meu esposo, eu tô começando agora. Ou o esposo da mesma forma, eu vou falar pra vocês que existem vários maridos que participam aqui comigo, que são eles que estudam e eles só replicam para suas esposas. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem isso acontecer. Nós precisamos ter a consciência de responsabilidade de cada um. Às vezes é o esposo que estuda, porque o temperamento dele diz que ele é melhor nisso. E ele assumiu, baixou a cabeça e falou, não, eu vou estudar e eu te ensino. Eu passo pra você aqui. Eu vou participar dos encontros com a instrutora e passo pra você as informações. Não tem problema. Mas aí nós precisamos entender. E aqui dentro desses papéis, tá? Então, dentro do diálogo, existem alguns pilares que nós precisamos seguir. Que nós precisamos entender, que nós precisamos compreender para aplicar método Billings. Então, tá vendo? Que não é simplesmente jogar a pílula fora e começar a usar método Billings. Não é isso. Porque se você fazer isso, se você largar o contraceptivo hoje e amanhã começar a usar método de ovulação Billings sem você não ter participado de curso algum, sem ter recebido as instruções corretas, não vai dar certo. Você não vai conseguir. Você provavelmente vai se decepcionar. Provavelmente você vai ter uma experiência ruim com o método de ovulação Billings e não é esse o nosso objetivo. Não é esse o nosso objetivo aqui.
O nosso objetivo realmente é entender os papéis. Então, quando a gente pensar em conhecimento, você vai estudar sobre a primeira coisa, tá? Sobre os malefícios dos contraceptivos. Você precisa ter a certeza desses contraceptivos. Você precisa saber o que ele está causando em você. O que esse contraceptivo está causando em você, para que você crie uma aversão contra ele. Para que você fale, nunca mais quero esse negócio aqui. Gente, eu vou desativar um pouco os comentários. Desativar comentários. Só pra mim, pra ficar bom aqui, pra quem tá entrando agora, conseguir me ver e prestar bastante atenção nessa aula, porque é uma aula com muito conteúdo. Então, eu vou deixar um pouco os comentários desativados. Caso, não tô vendo, tá travando, mandem aqui na caixinha de pergunta que eu vejo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai estudar são os malefícios dos anticoncepcionais. Então, a primeira coisa é essa. Quais são os malefícios? Então, o primeiro ponto é conhecimento. Dentro desse conhecimento aí, você vai criar subtópicos, tá? Se você já tá anotando. Então, o primeiro conhecimento, o primeiro subtópico, o que você vai entender sobre esse conhecimento? O que você precisa fazer? Então, o primeiro ponto é conhecer os malefícios dos anticoncepcionais. Bianca, por que eu preciso disso? Porque você precisa criar uma aversão a eles. Você precisa decidir. Se até hoje você estava querendo usar método de ovulação Billings, porque é pecado, e só que você tem uma questão assim que não tá mexendo muito no seu coração, tá meio superficial, ou não, eu não posso, e você sempre vai ter uma tendência de voltar. Você precisa entender que voltar ao uso de anticoncepcional não é mais uma opção. Não é mais uma opção. Você precisa ter claro isso na sua mente. Então, para isso, você precisa entender sobre os malefícios. E o conhecimento é básico. Não precisa ser um conhecimento assim de, nossa, eu sou doutorada em ciclo 21. Não precisa ser assim. Você pode ter um conhecimento básico do que os contraceptivos faz com você, do que o anticoncepcional cria e gera aí no seu organismo. Pode ser um conhecimento básico desses contraceptivos, tá? Então, conhecimento básico dos anticoncepcionais, do que eles causam em você. Então, primeiro ponto, malefícios, tá? E daí, segundo ponto, você vai trazer esse conhecimento, você vai começar a ler, tá? Sobre o método de ovulação Billings. Então, você vai escolher um perfil, se você está aqui, já escolheu meu perfil, você vai começar a maratonar coisas de método Billings, tá? Então, você vai começar a ler leituras do MOB. Então, leituras do MOB. Lá dentro da Escola da Fertilidade, as meninas têm uma sequência, né, de documentos, de materiais que eu disponibilizo para que elas possam estudar, né? Porque não tem como, antes de você querer fazer método Billings, você precisa entender o que é método Billings. Então, você precisa entender o que esse método de ovulação Billings é, por que ele foi criado, como que ele foi criado. Bianca, mas eu não tô nem aí pra isso. Deixa eu te falar, acredita em mim. Se você seguir esse passo a passo, a sua experiência com o método vai ser muito mais leve. A sua experiência vai ser muito mais tranquila, então não queira pular etapas. Não queira boicotar você mesma. Você tá assumindo um compromisso com você. Você está assumindo um compromisso com a sua fertilidade, com a sua saúde. Então, não pule etapas. Então, começou esses 5 pilares, você já iniciou esses 5 pilares, não pule etapas. Tá? Então, você está se comprometendo a estudar, a se dedicar, a fazer por onde. Tá? Então, a realmente viver o método de ovulação Billings de verdade. Então, dentro do conhecimento, você vai descobrir os papéis. Esse é o primeiro ponto, descobrir os papéis, entender o que é o esposo, o que é a esposa, sobre fertilidade dos dois, tá? Então, e aqui é só você sozinha por enquanto, não tô colocando teu esposo aqui nessa jogada. Quando a gente fala do conhecimento, se o seu esposo não estava de acordo, se o seu esposo nunca ouviu falar, você não vai assustar ele de cara. O primeiro pilar do conhecimento é para que você possa fazer sozinha por enquanto. O primeiro pilar você vai fazer sozinha.
Então, primeiro você vai descobrir os papéis, você vai entender qual é a relação que o seu esposo tem com a sua fertilidade, qual que é a importância da fertilidade dele e assim por diante. Daí nós vamos passar para o segundo ponto, que é o estudo dos malefícios. Terceiro ponto, leitura do método de ovulação Billings. Quarto ponto, comprometimento. E aqui, as meninas da Escola da Fertilidade vão receber uma carta de comprometimento, que você faz primeiro com você e depois com o seu esposo, de se dedicar, de aprender e aplicar tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você viveu para aprender até ali. Então, no primeiro tópico, no primeiro passo, na primeira receita de bolo, né? Nesse primeiro tópico, você precisa aplicar esses 4 passos: descobrir os papéis, entender qual é o dever de cada um, quais são os malefícios dos contraceptivos, as leituras do método, o que você vai ler, como que você vai ler. E aqui eu vou te falar também sobre o curso, tá? Você precisa escolher com quem você vai aprender e que forma que você vai aprender, tá? Como vou aprender? Isso é muito importante. Como que você vai aprender tudo isso aqui? Tá? Como que você vai aprender? Como que você vai aplicar? Isso é essencial. Eu vou abrir aqui os comentários um pouquinho para que vocês possam perguntar. Quero saber qual é a sua dúvida sobre esse primeiro pilar. Sobre o pilar do conhecimento. Qual é a sua dúvida? O que você acha mais difícil desse pilar aqui? Fala pra mim que eu vou dar pra vocês algumas dicas rápidas sobre esse primeiro pilar. Sobre o primeiro pilar do conhecimento. Antes da gente passar pro segundo pilar. Fala pra mim aí, qual é a sua dúvida sobre o primeiro pilar do conhecimento? E daí depois nós vamos passar para o segundo pilar. Não se esqueçam que são 5 e se você pular qualquer um deles, se você sair dessa live, essa live não vai ficar salva, então você não vai assistir depois, porque esse conteúdo só fica salvo para a Escola da Fertilidade. Então, se você quer assistir, se você quer aprender a largar a pílula contraceptiva e chegar a usar o método natural, você precisa desses 5 pilares. Desses 5 pilares, uma forma fácil que eu aprendi e quero ensinar vocês, tá? Então, uma forma fácil, prática, que vocês podem aplicar para realmente aprender o método Billings, tá? Então, aqui no primeiro pilar do conhecimento, você já vai saber o que é. Você já não tá mais boiando, você já não tá mais aí no escuro, você não tá às cegas. E o segundo pilar, para você fazer essa transição, para você construir essa base, é o diálogo. Então, depois que você... Lembra que eu falei para vocês que no primeiro você ainda não conversou com seu esposo, ainda você não largou o anticoncepcional, ainda você está iniciando tudo. Aqui, nesses primeiros pontos, é a base. Você está construindo uma base sólida. Porque se você constrói uma casa sem uma base sólida, ela vai desmoronar, ela vai dar problemas, vai dar vazamentos, vai dar mofo, tudo que vocês imaginam. Tenta construir uma base sem ser um lugar bom, né? Então nós precisamos construir essa base. Olha só, a Tereza perguntou assim: sempre fiz uso de anticoncepcional por ter ciclo irregular. Como reconhecer esse conhecimento? Então, perfeito. Primeira coisa é que você vai largar esse anticoncepcional e você vai realmente descobrir como é o seu ciclo menstrual. E se esse ciclo menstrual ele for realmente irregular, ou seja, maior de 35 dias, através do gráfico de anotação, nós vamos usar esse gráfico como uma ferramenta de diagnóstico e nós vamos tentar entender. Primeiro que você vai conseguir usar o método baseado nas suas observações, vai fazer a aplicação de regra, não vai precisar ficar em abstinência por longo tempo. Você vai conseguir usar o método Billings. Isso já é certo. Não tem problema você ter ciclos irregulares. Você vai conseguir método Billings com a mesma eficácia que uma mulher de ciclo regular. Isso não muda,
tá? A eficácia do método não varia dele para nós. O que varia é quando nós decidimos burlar as regras e aplicar de forma errada. Daí a sua eficácia vai baixar. Mas dele para nós o método não muda, tá? Então, olha só, no segundo pilar a gente vai construir mais uma ponte. Dentro desse caminho para o outro é mais uma ponte que nós vamos construir, é mais um degrau que nós vamos colocar, que é o diálogo com o seu esposo. Agora que você já tem essa base, você não vai falar para ele igual uma doida, você vai entender lá qual é o temperamento do seu esposo, entender como é que você conversa com ele, chegar direitinho e vai falar: marido, olha só, tem uma coisa que eu quero te mostrar, quero te apresentar uma coisa aqui, olha, eu tô descobrindo isso. E aqui você vai entender, por exemplo, falando: olha, bem, eu conheci um método natural e tem uma moça lá que ela fala que, olha essa lista de malefícios de anticoncepcional que eu fiz aqui pesquisando. E olha, esses já foram o que eu já tive. Eu já senti uma libido baixa. Eu já senti aí que eu tô muito inchada por causa do anticoncepcional. Então aqui você já vai trabalhar com o seu esposo. Você já vai conversar com o seu esposo, mostrando pra ele todas as coisas boas que vão acontecer com você se você largar o anticoncepcional. Então, tá vendo como é uma construção? Você não vai chegar pro marido e vai falar assim: marido, eu não quero mais usar esse anticoncepcional, isso é uma porcaria, tá me fazendo mal, eu não sou mais não sei o que, vou largar isso daí e pronto. Qualquer marido vai se assustar. Qualquer marido vai pensar: meu Deus, o que tá acontecendo com ela? Então, nós precisamos ser dóceis. Nós precisamos prestar atenção na forma que nós falamos com o nosso marido. Então, aqui no diálogo, você vai trazer para ele: olha bem, olha essa lista de malefícios que tem aqui. Olha, olha, a primeira coisa que vai aumentar é a minha libido. E dele vai perguntar, e talvez ele fale assim: mas amor, a gente não pode engravidar agora, a gente não pode ter mais filhos, ou a gente só tava planejando pro ano que vem. Daí, você vai falar pra ele: meu bem, não se preocupa, porque olha, eu conheci o método Billings. Esse método ele é eficaz, e aqui você vai apresentar pra ele aquilo que você estudou do método Billings. Você vai apresentar pra ele: olha, o método funciona. O método é eficaz, ele tem a sua eficácia comprovada em 98% para não ter uma gestação e aumenta consideravelmente as chances de ter uma gestação. Esse método traz propriedade. Se você chegar para ele: tem um método aí, não sei não, hein? Ixi, acho melhor a gente se preparar para engravidar porque acho que não funciona. Se você chegar assim pro teu marido, não vai funcionar. Você precisa de verdade, você precisa mostrar pro seu marido que você estudou, que você fez dever de casa, de que, bem, olha, eu estudei o método, ele é assim, 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 assado. Eu vou começar a me conhecer, eu vou começar a ver isso que meu corpo me dá, e isso vai melhorar o nosso relacionamento, porque eu vou ter desejo por você, porque eu vou querer conversar com você sobre a minha fertilidade, e isso vai gerar em nós um aumento de hormônios e... Tá vendo como é diferente? Você acha que o marido que escutou você falando que a libido tá baixa, que você tá inchada por causa disso, que você pode melhorar a sua libido, que você pode desinchar, que você pode parar de ser tão mal-humorada, que você pode parar de ser tão resmungona, que você pode sair da depressão. Se você parar o anticoncepcional, meu Deus, vamos parar agora com esse anticoncepcional. Pensa só, pensa aqui comigo. Pensa na cena de você chegando pro marido. Eu vou ilustrar aqui, só que antes de ilustrar, eu quero ver um monte de coraçãozinho subindo, gente. Vamos lá, quero ver um monte de coraçãozinho subindo, daí eu vou imitar aqui vocês falando com o marido. Falando com o marido, pra ver como é que vocês fazem. Eu vou imitar duas pessoas, a pessoa 1 e a pessoa 2.
Vamos ver quem é você aqui no jogo. Quero ver os coraçõezinhos subindo. Curte aí que eu vou imitar, então. Pensa só, eu vou imitar duas mulheres. A primeira mulher, ela não assistiu a live, até o final. Ela não viu essa live até o final. E aí ela vai conversar com o marido dela. Aí ela viu uma postagem minha lá que tem que largar o anticoncepcional, que o anticoncepcional abaixa o libido. E ela vai chegar lá com o estudo. Marido, eu vou parar com o anticoncepcional agora. Eu vou parar, a gente vai ficar 20 dias sem relação, talvez pode ser até mais tempo sem relação, porque eu não entendo muito essas coisas, não, tá com medo. Se prepara, porque pode vir o filho por aí. Olha, não sei, não quero saber, não tô nem aí, você que se vire, você que se cuide e resolve os teus problemas, porque eu não vou mais ao anticoncepcional, tá resolvido e não me enche os pacientes. Essa foi a mulher número 1 falando pro marido, apresentando o método de ovulação Billings pro marido. Agora, mulher número 2. Meu bem, ou do jeito que você chama o teu marido aí, meu bem, marido, vida, amor, namorado, ou só pelo nome, né? Ou só pelo nome. Meu bem, eu chamo o André de meu bem, né? Bem, olha, eu tô aqui pensando que, nossa, minha libido às vezes não é tão boa. E aí eu conheci uma menina lá que fala sobre os efeitos do anticoncepcional e ela falou que a libido baixa por causa do anticoncepcional. Que tem retenção de líquido por causa do anticoncepcional. Eu tô achando que se eu largasse isso podia ser melhor, hein? E olha, não precisa se preocupar, meu bem, porque o método que essa menina lá ensina é eficaz. Eu estudei já, eu já tô me preparando eu já tô aqui estudando e lendo sobre isso, e o método funciona mesmo, e eu tô comprometida. Eu quero aprender esse método para largar o anticoncepcional e melhorar a nossa vida amorosa. E aí, marido, topa participar dessa comigo? Vamos juntos? Você me ajuda? E aí, gente, que mulher você acha? Que mulher que você acha que vai conseguir convencer o marido? Agora, as mulheres que já viveu isso, fala pra mim aí qual mulher foi você. A mulher número 1 ou a número 2? Qual mulher você encenou, qual mulher você fez na frente do seu marido pra falar que você precisava largar o anticoncepcional? Conta pra mim aí. Qual foi a mulher que você se revelou para o seu esposo? Como foi a forma que você falou pro seu esposo que você precisava largar o anticoncepcional? Conta pra mim aí, quero saber. Qual foi você no jogo? Qual foi você? Ou se você ia falar hoje, como que você falou? Gente, isso é muito sério. É muito sério como que se nós estamos ou não prontas para viver esse momento. Mais uma vez eu repito, tá vendo? Não é simplesmente largar o contraceptivo hoje e usar método Billings amanhã. Não é assim. Nós precisamos passar por esse processo. Nós precisamos viver dia após dia. E eu tô dando pra vocês aqui mastigado, gente. Mais mastigado que isso é impossível. Sabe por quê? Quando eu fui aprender método de ovulação Billings, lá há 7 anos atrás, isso ninguém falou desse jeito pra mim, não. Não foi com essa simplicidade que eu aprendi o método. Então, quando eu falo pra vocês que isso aqui vai fazer com que vocês vivam um método muito mais fácil, acreditem em mim, que é isso que vai acontecer. Olha a Tereza falando, ó, que foi metade de cada ali. Ela foi metade da primeira mulher, metade da segunda mulher. Então, quando eu digo pra vocês, façam esses 5 passos, é porque eu fui meu teste, eu fiz isso aqui. Eu vivi isso aqui. Pra mim, esse segundo ponto foi um ponto mais fácil, porque eu já estava preparada para viver isso, e o André também, porque nós aprendemos juntos no mesmo final de semana o que era método de ovulação Billings e decidimos largar o contraceptivo. Então, foi no mesmo dia, foi no mesmo final de semana, então foi mais fácil dialogar com ele.
Mas, mesmo ele já reconhecendo, eu fui a mulher número 1. Eu fui a mulher que falou, se prepara, que vai vir bebê logo. Ah, já fica preparado porque eu acho que eu vou engravidar, porque eu não vou conseguir fazer esse método aí, eu não sei se funciona de verdade, então é melhor a gente se preparar que vai vir um bebê. Eu fui essa mulher. E por experiência própria, era óbvio que eu iria engravidar, né? Quando eu descobri que eu tava grávida do Miguel, nem gráfico de anotação eu tinha. Qual que é o principal erro de uma mulher que se diz usuária de método de ovulação Billings? É não ter um gráfico de anotação. Eu comprovei que isso realmente funciona e que se você não anotar não vai dar certo mesmo. E a culpa não é do método, porque ele é eficaz. O que baixa a eficácia dele é o nosso uso, é o nosso comprometimento. Se você não está comprometida em conhecer a sua fertilidade, você vai se decepcionar. E o diálogo junto com o seu esposo serve para você afunilar essa intimidade junto com ele e vocês alinharem as expectativas. Entendeu por que você não quer, vocês não querem engravidar agora? Entendeu por que vocês querem engravidar? Entendeu por que vocês estão vivendo esse momento juntos? Entendeu o que está acontecendo? Você precisa viver esse momento. E aqui nós estamos no segundo pilar. Então, primeiro você já descobriu o papel, já estudou malefício, já estudou um pouco sobre o método de ovulação Billings, já fez o diálogo, já fez um curso, já tá craque, já entendeu. E agora, o terceiro pilar. O terceiro pilar, aí sim, você vai largar o contraceptivo. No terceiro ponto, que você já alinhou as expectativas, que você já sabe o que você está fazendo, que você não é alien no planeta Terra, de que você já conheceu o território, que você já passeou por esse mundo e já pensou, opa, me localizei. Não seja o Waze que não funciona sem internet às vezes. No meu celular, por exemplo. Não fique desconectada daquele ambiente. Saiba o que você está vivendo. Então, esses dois primeiros pilares que eu falei pra vocês é de reconhecimento de território. É de entender aonde você está pisando. Então, por mais que você seja sanguínea, que você tenha os picos de emoções, saiba onde você está pisando. Porque nós não estamos falando simplesmente de tirar o anticoncepcional. Nós estamos falando, viva o modo diferente, se torne uma mulher diferente. Então, aqui nós vamos caminhar nesse processo. E no terceiro pilar é abandonar o contraceptivo. Aqui nós chegamos no momento que você realmente vai largar o anticoncepcional. Que você já fez o teu plano, você já entrou lá na escola da fertilidade, já fez o teu plano, opa, já entendi, já usei o plano, vou largar o anticoncepcional hoje, já, né, tive as minhas relações, vou largar, vou fazer agora os 15 dias de abstinência. Meu esposo já tá preparado para esse momento, eu já preparei, já estudei tudo que eu podia nesse momento, já tava ali, já tinha alinhado as expectativas junto com o esposo do que a gente vai passar, do que a gente pode não passar. Tá tudo alinhado, já traçamos um plano. Agora sim você vai largar o anticoncepcional. Não recomendo, sem você saber nada, você largar. Minha camisa, eu tô aberta à vida. Tá bom. Não tem problema. Só que sempre lembrem-se que nós precisamos ter cautela com as coisas. Que gerar uma vida é sim algo muito sério. E que essa vida merece ser recebida no seu ventre com um ventre cuidado. Essa vida ela merece ser implantada no endométrio, na cavidade uterina, num lugar bom, de uma forma boa. Eu vejo muitas mulheres que simplesmente param de tomar anticoncepcional e querem engravidar no próximo ciclo. E elas acabam perdendo.
por conta do uso de anticoncepcional, ainda o útero está muito sensível e ele não vai conseguir deixar o bebezinho se implantar ali, não vai iniciar o seu desenvolvimento, simplesmente por conta de efeito ainda do anticoncepcional. Então não é simplesmente você largar de tomar a pílula e pronto, já posso engravidar. Da mesma forma, use o método para monitoramento da saúde da mulher. Esse é o primeiro objetivo, o monitoramento da saúde feminina. Você entender como funciona o seu organismo, entender o que está acontecendo no seu corpo. Então aqui, no terceiro pilar, você vai abandonar o contraceptivo. Você já fez seu plano, você já viveu, e aqui você vai aplicar tudo aquilo que você aprendeu nos 2 primeiros pilares. No quarto pilar, né, é propriamente a vivência do MOB, né? Aqui então você vai ter os seus encontros com a instrutora, você vai ter o teu grupo de debate de WhatsApp, você vai entender aonde você precisa estar, você vai viver dia após dia o método, você vai ler coisas sobre o método, você vai... E uma dica, gente, vivam o hoje. O estudar, o se aprofundar, você viveu lá no começo, lá no primeiro pilar, o conhecer como um todo. Quando você chegar aqui no quarto pilar, que é a vivência do MOB, você vai viver um dia de cada vez. A gente pegou a percepção lá da tabelinha que nós precisávamos contar dias e contar meses e prever menstruação e essa loucura toda. E nós queremos trazer isso aqui para o método, mas aqui não. Aqui você precisa viver um dia de cada vez. Então, quando você chegar no quarto pilar, que é viver um dia de cada vez, você vai estudar apenas aquela dúvida que você tiver no dia. Foi anotar no gráfico de anotação, não sabe o que anotar? Ficou na dúvida do que precisava fazer? O que você vai fazer então? Estudar sobre aquela dúvida. Qual o símbolo que eu precisava usar hoje? O que eu precisava colocar aqui hoje? Viva o hoje. Viva o hoje. É isso que você precisa fazer nesse quarto pilar. Um dia de cada vez. Tire as dúvidas daquele dia. Retome as anotações que você fez lá do primeiro pilar, quando você estava no conhecimento, quando você estava lá se descobrindo, vivendo passo a passo, dia após dia, entendendo. Aqui você vai viver um dia de cada vez, no quarto pilar. E chegamos no último pilar, que é a autonomia do casal. Então, aqui no último pilar, esse casal já usa método Billings, ele já entendeu quais são os seus papéis, já sabe o porquê que está espaçando uma gestação ou porquê que quer uma gestação. Você já sabe. E aqui nós vivemos o quinto pilar, a autonomia do casal. O momento que o casal não precisa mais da instrutora, ou vai ter a instrutora só como uma base, só como uma referência, só como uma ajuda para viver propriamente o método de ovulação Billings. Mas aqui o casal já é autônomo, o casal já sabe o que vai fazer. O casal já conhece os seus períodos menstruais. O casal já vive o método de ovulação Billings e já vive a sua essência do matrimônio. Olha só que lindo. E tá vendo que esses 5 pilares não são construídos da noite pro dia? Para você construir esses 5 pilares, para você abandonar o contraceptivo hoje, largar essa vida de pecado, largar essa vida de falta de libido, essa vida de inchaço, essa pele que fica um mês fica bom, um mês não fica bom, essa SOP que você tá aí escondendo e não está tratando, essa endometriose que tá só cada vez pior e você não vai fazer o acompanhamento de forma correta. Chegou a hora de você olhar para Jesus e falar: Jesus, misericórdia. Até hoje eu neguei a minha essência, que é a fertilidade, mas hoje eu estou me abrindo novamente a viver esse novo, a reconhecer os sinais que meu corpo me dá, a ser uma mulher realmente fértil. A essência feminina está em mim e eu quero exalar essa essência.
Assim como outras mulheres se levantam para defender coisas absurdas e que não falam sobre quem nós somos, nós mulheres que estão decididas a exalar o reino de Deus, precisamos nos levantar e exalar aquilo que nós somos. Mulheres férteis. E precisa começar por aqui. Por você largar o contraceptivo, que é algo que te mascara. É algo que tira você realmente de si. Que faz você perder a sua essência. E viver algo natural. Viver algo natural, que é a sua fertilidade. É ser cíclica. Você sabia que nós mulheres somos cíclicas? Nós temos um início, passamos por um processo, encerramos um ciclo, iniciamos outro. Isso é ser mulher cíclica. Acabamos um ciclo, iniciamos um outro. E assim é a nossa vida. E quando você usa anticoncepcional, você para esse ciclo. E se você para esse ciclo, você diz, não, eu não quero viver isso. Você diz, não, eu não estou disposta a viver o meu ciclo. Eu não quero isso pra mim. É isso que você está dizendo. Então chegou a hora de nós assumirmos quem nós somos. De você assumir a sua fertilidade e viver o seu ciclo. De viver a sua fertilidade, a sua essência. Que é aquilo que o Senhor te chamou. Viver esse processo, esses 5 passos, é possível e eu posso ensinar vocês lá dentro da Escola da Fertilidade. Vou postar o link nos stories depois para que vocês possam ter acesso e que vocês possam aprender junto comigo a viver esses 5 pilares da fertilidade feminina. Olha só, quero saber dúvidas. Vamos lá, abrir esses últimos 5 minutinhos de live aí para que você possa tirar as suas dúvidas. O que te impede de usar método de ovulação Billings? Em qual momento desse daqui... Desculpa. Em qual momento desses 5 pilares você parou? Se você foi pra frente, você não avançou, o que tá acontecendo aí? Conta pra mim. Qual é a sua dúvida sobre método de ovulação Billings, sobre aplicar, sobre esses 5 passos que eu ensinei vocês aqui? Conta pra mim aí. Aqui tinha uma dúvida, né? Que é estou noiva, quero aprender a fazer o MOB. Agora é a hora, tá? Agora é a hora de fazer método de ovulação Billings, porque você ainda está se preparando e deveria ser obrigado, né? Deveria ser obrigado todas as mulheres que estão aí noivas a fazerem o método Billings, para que elas possam se conhecer, entender quem elas são, como funciona a sua fertilidade, para que quando elas casem elas possam decidir não engravidar ou engravidar conforme a sua vontade e conforme a vontade do Senhor também, né? Vamos lá, gente. Dúvidas. Qual é a sua dúvida hoje? Conta pra mim aí. Sem mais dúvidas? Sem mais dúvidas, gente? Olha só, a doutora Bruna tá por aí, seja muito bem-vinda. Que alegria, viu, ter você por aí. Ô, gente, então olha só, vou fazer lá nos stories, uma sequência de stories pra vocês, desses 5 pilares. Falando mais sobre como viver sobre isso aqui, como que você vai entender cada um desses pilares. Então, eu vou fazer uma sequência de stories e eu quero saber qual que é a sua principal dúvida e em qual pilar é a sua maior dúvida. Então, depois que vocês falarem pra mim, a partir dessa live, depois que você falar pra mim qual pilar que você tem mais dúvida de aplicar, qual é o pilar que você tem mais dificuldade de aplicar, eu vou fazer uma sequência de stories falando desses pilares amanhã, tá? Então, eu vou fazer um stories agora, colocando lá os 5 pilares, e você vai falar pra mim qual pilar que você tem mais dúvida, e a partir daí eu vou gravar uma sequência de stories pra vocês, tá bom? Gente, boa noite, Deus abençoe todas vocês. Nos encontramos na próxima semana aqui nos stories todos os dias. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.